envolve 4 atitudes: arrependimento, amado irmão, confissão do pecado, abandono do pecado, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então esta é a segunda pergunta que nós devemos fazer para esse versículo. Mas a terceira e última pergunta é: o que é que Deus ele tem preparado para nós? O que é que Deus tem preparado para mim e para você? E a última parte do versículo diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, amado irmão, nós vamos ver que o versículo termina dizendo: não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que é que Deus tem preparado para nós? Que é a terceira pergunta que nós devemos fazer a este versículo. Deus tem preparado para todos nós salvação e condenação. Salvação é para quem? É para todo aquele que nele crê. E condenação é para quem? É para todo aquele que nele não crê. Então, amado irmão, o Senhor, ele tem 2 destinos preparados para a humanidade. Ele tem salvação para aquele que crê, e ele tem condenação para aquele que não crê. E a pergunta que eu faço para você nesta noite: você tem crido na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao ponto de reconhecer que você é pecador, ao ponto de se arrepender dos seus pecados, ao ponto de abandonar estes pecados, ao ponto de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e se entregar exclusivamente à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, obedecendo o Evangelho? Se você tomou esta atitude, eu quero te falar que o céu é para você. Eu quero te falar que a vida eterna é para você. Mas se você ainda não tomou a decisão de se entregar a Jesus, eu quero te falar: a oportunidade ainda está de pé. Ei, amado irmão, e se você não tomar, enquanto você está respirando, depois que fechar os olhos não tem mais esperança. Então o tempo de se decidir por Jesus é o tempo chamado hoje. Ei, amado irmão, então o que é que Deus tem preparado para cada um de nós? Deus tem preparado 2 coisas: salvação e condenação. Pastor, para quem é a salvação? É para todo aquele que nele crê. Pastor, para quem era a condenação? É para todo aquele que nele não crê. E eu já falei para os amados irmãos que esse crer não é ladainha, não é falar que acredita e continuar na mesma vida, e continuar na prática do pecado, quando verdadeiramente nós cremos na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos obedecer o Evangelho, nós devemos confessar os nossos pecados, nós devemos abandonar os nossos pecados, nós devemos nos arrepender verdadeiramente. Nós precisamos, amado irmão, mudar de vida através da ajuda do Espírito Santo. Nós sozinhos não conseguimos, mas com a ajuda do Espírito Santo nós vencemos o pecado, nós vencemos o diabo, nós vencemos o mundo, nós vencemos a carne. Amado irmão, então nós vamos ver aqui o que Deus tem preparado para cada um de nós. Ele tem salvação preparada. Ele também tem condenação preparada. Agora, amado irmão, quem vai fazer a escolha é nós. O Senhor já fez o que tinha de fazer. O Senhor já entregou Jesus para morrer naquela cruz. A oportunidade é para todos, independentemente do grau de pecado, independentemente da vida que leve, independentemente das transgressões. O versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amado irmão, nós vemos aqui que o problema principal que Jesus vai tratar neste versículo com Nicodemos é a respeito da condenação. E Jesus, ele está falando para Nicodemos: Nicodemos, olha, sem mim a tua religião não pode te salvar. Nicodemos, sem mim, nem você, nem Israel, nem o Sinédrio, ninguém pode se salvar. E sem Jesus, no dia de hoje também, nós estamos perdidos.